Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir no rumo da nossa vida e avaliarmos o que nós precisamos modificar nessa nossa jornada rumo ao céu. E nós podemos fazer isso no hoje, porque o ontem já não nos pertence mais. Podemos apenas refletir no ontem para que as nossas más ações elas sejam modificadas, que nós possamos nos arrepender delas e mudarmos o rumo de nossa jornada. O amanhã a Deus pertence, mas se nós melhorarmos no hoje, o nosso futuro será um futuro promissor e pautado na ética espiritual. É preciso que pensemos nisso, é preciso que meditemos nisso. Às vezes nos colocamos na situação de pessoas sofredoras e que não têm o apoio ou a bênção de Deus. Mas é preciso que entendamos que nós precisamos buscar, persistir em bater e abre-se-vos-á, reza a palavra da salvação no livro de Mateus. Nós precisamos entender que se nós persistirmos em pedir, o nosso Pai que está em secreto, Ele vai nos responder. Porque Ele é um Deus que consola, Ele é um Deus que ampara, Ele é um Deus que nos ajuda de acordo com as nossas necessidades. Se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos meditar sempre que o nosso Deus, como um Deus consolador, Ele não vai nos deixar na aflição. Ele vai nos fazer entender o porquê das tempestades que estão passando por nossas vidas. O que nós não podemos perder é como nós vimos ontem, nós não podemos perder a fé em nenhuma circunstância. Precisamos sempre entender que para Deus nos consolar, nós precisamos constantemente estar de joelhos aos seus pés, implorando o seu amparo e a sua luz para conosco. Você tem feito isso? Você tem parado para refletir exatamente em quais ações realmente agradam a Deus? O que você tem feito para receber o consolo divino? O que você tem buscado fazer? O que você tem plantado? É preciso que nós plantemos boas sementes para que nós possamos colher excelentes frutos. Tudo é uma questão de escolha. Para nós tratarmos sobre essas questões de Deus ser consolo em nossa vida, nós vamos fazer a leitura hoje do Salmo 77, no qual Asaf, ele escreve mais esse salmo, mais esse cântico de louvor ao Senhor, que fala sobre um Deus que consola os aflitos. Sobe até Deus a minha voz e peço socorro. Chega a Deus a minha voz e Ele me ouve. No dia da angústia busco o Senhor, a noite toda estendo a mão sem me cansar e rejeito qualquer consolo. Lembro-me de Deus e solto gemidos, medito e meu espírito se abate. Conservas em vigília os teus olhos, fico aturdido sem poder falar. Relembro os dias antigos, recordando os anos de outrora. De noite medito no meu coração, reflito e meu espírito se interroga. Será que Deus vai nos rejeitar para sempre e não mais terá dó de nós? Terá acabado para sempre seu amor e a promessa feita por todas as gerações? Acaso Deus vai se esconder de agir com clemência? Ou na sua ira fechou o coração? E concluo, meu sofrimento é este. Está mudada a mão direita do Altíssimo. Quero lembrar os feitos do Senhor. Sim, quero recordar teus milagres de outrora, refletir sobre toda a tua obra e meditar nos teus grandes feitos. Deus, é santo o teu caminho. Quem é um Deus grande como o nosso Deus? És o único Deus que fez milagres, cujo poder se conhece entre os povos. Com o teu braço libertaste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, e se agitaram os mares. As nuvens derramaram águas, os céus soltaram a voz e voaram tuas setas. Teu trovão ressoou no turbilhão. Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e se abalou. Abriu-se no mar o teu caminho. Tua senda na imensidão das águas, mas teus vestígios ficaram invisíveis.
guiaste o teu povo como a um rebanho por meio de Moisés e de Arão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa, esses salmos nos faz realmente refletir. E eu me arrepiei todinho fazendo a leitura desses salmos. Por quê? Porque ele nos faz repensar exatamente sobre as grandiosas ações de Deus, os grandes feitos do nosso Deus. Um Deus que liberta, um Deus que ampara, um Deus que ajuda. Mas olhe, é preciso entender que Asaf ele nos chama a atenção de que é preciso clamar, é preciso pedir. A voz, ela sobe até Deus. A gente precisa pedir socorro, persistir em bater e abre-se-vos-á. Se a gente persistir em bater na porta de Deus, Deus nos atende, seja de noite, seja de dia. Mas Ele atende de acordo com a nossa aflição e com a nossa insistência. A nossa fé ela tem que ser inabalável, ela mesmo ser do tamanho de um grão de mostarda. Jamais as nossas orações ficarão sem resposta. E é interessante pensar exatamente que Asaf ele nos chama a atenção e diz que ele meditava de noite e de dia. Ele refletia no seu coração. O espírito deles interrogava: será que Deus vai nos rejeitar para sempre? Será que Deus esqueceu suas promessas? Será que Deus não é mais o Deus que fez tantos feitos, que abriu o mar vermelho através de Moisés? Mas o nosso Deus é um Deus fiel e diante das nossas tribulações, em meio às nossas tempestades, Ele vai abrir o mar vermelho das nossas tempestades. Ele vai abrir o mar ao meio e nós vamos passar em solo firme, em solo seco. Porque o nosso Deus é um Deus que consola. O nosso Deus Pai, unido ao nosso Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Eles estão sempre prontos nesse mistério de fé, a nos amparar, a nos ajudar. Mas é preciso que eu insista e persista em estar aos pés de Deus. Que nós possamos meditar nas grandiosas ações de Deus nos tempos do outrora. Que nós possamos pensar nos grandes feitos nos nossos dias. Às vezes, Deus fala conosco da forma mais sublime, da forma mais silenciosa. O grande problema é que nós não estamos atentos ao agir de Deus, ao falar de Deus em nossas vidas. Pare para ouvir Deus, porque Ele é um Deus que consola, mas pare também para implorar a benevolência e o amor de Deus para contigo, para comigo, para conosco. Que nós possamos meditar nisso, que nós possamos pensar nisso e lembrar que o nosso Deus, Ele não nos abandona em hipótese alguma, mas é preciso que nós tenhamos fé. E não importa o tamanho da fé, porque mesmo que a nossa fé seja o tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao problema: sai daqui e vai para ali. E o mal não prevalecerá junto a nós. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que o nosso Deus, Ele nos consola, principalmente em tempos de aflição.